estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Quadrangular de Araras. E hoje nós vamos estar falando sobre a aula livre. E olha qual vai ser o tema? Olha, isso mesmo! Vai ser sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, é claro, né? Não poderia ser outro tema de aula livre, né? Então, nós iremos trabalhar na aula livre a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular com nossas crianças, porque é muito bom e muito importante que as crianças, desde pequenas, elas já saibam qual o significado de cada cor, de cada símbolo. Então, a nossa proposta da aula livre, no mês de novembro, tem que ser sobre a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, claro, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas propostas que eu pensei em estar fazendo. Como, né, a nossa igreja comemora-se o mês todo do Evangelho Quadrangular, né, o mês de novembro todo, então eu pensei em estar deixando uma aula livre, um domingo, para a gente estar trabalhando a doutrina quadrangular, tá? Então, uma aula vai ser só sobre a doutrina. Mas o que eu pensei em estar fazendo? Que nós poderíamos estar apresentando para as crianças, cada domingo, uma cor, o significado da cor e o símbolo. Coisa que eles já sabem, coisas que eles já veem na nossa igreja, né? Coisas que tem no altar. Então, assim, eles sempre já têm o contato visual com as cores e com os símbolos. Então, agora nós vamos começar a trabalhar com eles. E eu achei muito interessante que tem, né, no Facebook, tem a página da Tenda da Alegria. Quem não participa, corre lá, se cadastra lá, né, para ser amigo do Tenda da Alegria. E assim, eles vieram no mês passado, eles fizeram, né, vamos dizer assim, eles estão com um projeto novo sobre a Tenda da Alegria, aonde esse louvorzinho que nós começamos a aula faz parte deles. E aí, ó, vocês estão vendo que cada personagem, né, é da cor da nossa doutrina quadrangular. Então, ó, vou apresentar para vocês. Essa aqui, ó, é a Vivi, é a cor vermelha. O quadradinho amarelo é o Telinho. O quadradinho azul é o Luke. E a quadrinha roxa é a Belinha. Então, esses são os personagens da Tenda da Alegria. E eles têm, né? Eu vou passar para vocês todo o material já prontinho para vocês no nosso grupo, para vocês não precisarem, né, entrar lá e procurar o material. Então, eu já vou estar enviando. Então, nós vamos ter o material para eles colorirem, que é a minha proposta. Toda semana a gente conta uma história para eles, né? A gente vai trabalhar a história, por exemplo, né? Essa semana agora nós vamos contar de Elias, né? A nossa aula bíblica é sobre Elias. Vamos deixar reservado ali uns 5 minutinhos para fazer a atividade com eles sobre a quadrinha. Então, a gente apresenta para eles a quadrinha, né? Vai apresentar para eles uma história em quadrinhos, tá vendo? Ó? Que nós vamos mostrar quem são a Tenda da Alegria. Nós vamos mostrar os personagens para eles. Vamos contar a história, tá vendo? Que traz aqui. Sendo que nós já trabalhamos a história bíblica da aula, tudo. Então, nós vamos ter um material a mais. Isso como sugestão, tá bom? Olha. E aí, depois vocês trazem a Vivi para eles pintarem. Isso daqui seria na primeira aula lá sobre Eliseu. Aí nós já explicamos para as crianças, olha, hoje nós vamos estudar a cor vermelha, que é a cor da salvação. O símbolo da nossa igreja é a cruz.
que a cruz ela está vazia. E aí vocês vão contar a história da Vivi, né? Um pouquinho aqui da história em quadrinho, coisa que não vai demorar nem 5 minutinhos. E vocês podem, né, depois ou dar para eles colorirem a Vivi em sala de aula, ou eles levam para casa e pintam e trazem para vocês na próxima aula. Então, essa daqui poderíamos estar trabalhando junto com a história de Elias. A próxima aula nossa seria sobre Eliseu. Então, nós poderíamos trabalhar com Eliseu, como eles são dois amigos, que eles andaram juntos, que eles caminharam juntos, né? E nós vemos, né, que Elias, quando ele foi arrebatado, Eliseu, ele pediu algo para ele. Então, se ele pediu algo, ele vai ter que usar o quê? As palavrinhas mágicas, não é? Então, e as palavrinhas mágicas aqui, ó, é o tema usado nessa história em quadrinhos, sabe? É onde nós vamos poder conversar com as crianças. Eu já trabalhei essa história em quadrinhos com as crianças e eu expliquei para eles, né, que na escola bíblica a gente também ensina para eles boas maneiras. Então, quais são as palavrinhas mágicas? Desculpa, por favor, obrigado, posso te ajudar. Então, assim, a gente consegue estar trabalhando 2, 3 minutinhos com as crianças, tá? E tá dando sempre um personagem para eles estarem pintando. Então, aqui poderia ser o telinho. Vocês poderiam dar nesta aula o telinho para eles colorirem ou levar para casa, tá? Aqui é o amarelo. Depois, para a aula de Jonas, olha só como Deus é maravilhoso. Sobre a aula de Jonas, nós não vamos falar sobre obediência com ele, que ele não obedeceu a Deus? Pois é, olha lá qual é o tema que vem trazer na história em quadrinho, obediência. Tá vendo, ó? E aí vocês leem para eles a historinha daqui do quadrinhos. E pode dar para eles pintarem o look, que é o azul, que é a cura divina. E aí, por último, né, que seria a última aula, que seria a aula livre, que aí nós vamos trabalhar este livro, A Doutrina do Evangelho Quadrangular, onde as crianças iriam, né, estar colorindo a belinha, a roxinha, tá? E aí nós vamos contar, né, nós vamos conversar sobre a doutrina quadrangular. Então, a gente vê como Deus prepara tudo, tudo mesmo, amadas, porque foi algo que, assim, passou em minha mente exatamente na hora que eu estava preparando o material para fazer a gravação. O Espírito Santo fez eu dividir, né, as histórias em quadrinhos, e aí eu vi que dava para se encaixar para gente estar trabalhando o mês quadrangular o mês todo, né? Então, amadas, mas fica somente como sugestão, vocês veem o que vocês conseguem fazer de melhor aí, tá? Com as crianças de vocês. Vai ter tudo explicadinho, eu vou mandar todo o material, qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Então, agora nós vamos entrar, né, na aula bíblica, na aula livre, né, que vai ser sobre a doutrina do Evangelho Quadrangular. Então, né, como o versículo base da nossa aula bíblica será Hebreus, vamos pegar a nossa Bíblia, junto com a Bíblia das crianças, vamos separar a cor, tá? Eu ainda vou continuar trabalhando com a cor lilás, tá? Então, vou entregar um lápis de cor para cada criança lilás, a roxa, e aí eu vou pedir para eles abrirem lá em Hebreus 13, no versículo 8. Por que eu escolhi esse versículo bíblico? Porque é o lema da nossa igreja, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, esse é o nosso lema. Então, esse é o versículo
bíblico que as crianças irão pintar e que elas vão decorar, né? Que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, esse é o versículo bíblico que nós iremos trabalhar com as nossas crianças, E eu vou apresentar aqui para vocês o livro, tá? Que eu fiz, que eu peguei de ideia, tá? No YouTube, de uma irmã, não lembro o nome dela, tá? Mas eu vi no Facebook, então assim, é uma ideia que não é minha, é uma ideia que alguém já teve, e aí eu estou compartilhando dessa ideia dela com vocês. Então, nós vamos trabalhar a doutrina da igreja. Então, qual é a primeira cor? Qual é a primeira doutrina? Então, primeiro nós vamos trabalhar com as crianças, né? Então, qual é mesmo a primeira doutrina? Qual é a cor? É o vermelho, isso mesmo. Qual é o símbolo? Qual é o símbolo? É a cruz. Isso. Então, a primeira doutrina, eu esqueci, a primeira doutrina é Jesus salva. Então, eu primeiro coloco Jesus salva. Eu errei aqui, tá, meninas? Mas né? Então, Jesus salva. O símbolo é a cruz. Qual é o evangelho? O evangelho de Lucas. Vermelho representa o sangue. Sangue de Jesus derramado por nós. E apresenta Jesus como filho do homem. E tem o rosto de homem. Por quê? Porque o pecado veio ao mundo através de um homem, né? Que foi de Adão. E aí Jesus oferece o seu filho, Jesus, para morrer por nós em uma cruz. Por isso que tem o rosto de homem, tá? Aí agora nós vamos para a cor amarela. Então, o amarelo, que é a segunda doutrina. O que é a segunda doutrina? É Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, eu vou colocar aqui, ó, Jesus batiza com o Espírito Santo. Qual é o símbolo? É a pomba. Tá vendo, ó? Qual é o evangelho? É o evangelho de João. Amarelo representa o quê? Representa a vinda do Espírito Santo, né? Então, a vinda do Espírito Santo apresenta Jesus como Filho de Deus. E tem o rosto de leão. Por que é o rosto de leão? Leão é o símbolo de força e de poder. Então, Jesus tinha em si o poder do Espírito Santo. E quando ele subiu aos céus, ele enviou este mesmo Espírito para revestir os salvos, a fim de que eles pudessem dar sequência do seu ministério. Tá vendo? Aí agora vem o azul, a cor azul. A cor azul é a nossa terceira doutrina, que quer dizer que Jesus cura. Jesus cura. O símbolo é o cálice ou a taça. É o Evangelho de Marcos. O azul representa
a cura que vem do céu. Por isso que eu coloquei esse castelo, ó. A cura vem dos céus, tá vendo? Porque Deus está nos céus, né? Então, a nossa cura está lá nos céus. Cura celestial. Que representa, Jesus apresenta, aqui Jesus é apresentado como médico dos médicos, aquele que cura, né? E o rosto, aqui é o rosto de boi. O boi, em geral, é símbolo de um animal forte e é capaz de remover grandes fardos. Mas ele é considerado também como um servil. A figura do boi nos mostra o ministério de Jesus como servos, como servo, como aquele que tira o peso dos nossos ombros, nos cura e nos liberta de dores e enfermidades. Por isso que é o boi, né? Porque o boi, antigamente, a gente via, né, carros sendo puxados por bois, né? Então, nós vemos ali a força que tinha aquele animal, né? Que ele vinha para trazer, ele carregava o peso que o homem estava carregando, né? Então, Jesus aqui, o rosto é de boi, porque ele representa essa força, né? Essa carga que nós carregamos, que nós pensamos que nós carregamos. Na verdade, Jesus já carregou tudo isso por nós. E a cor roxa. Vamos ver agora qual é, então, a quarta doutrina. É Jesus voltará. O símbolo é a coroa. Está no Evangelho de Mateus. O roxo representa, né? Olha aqui o manto celestial, né? A roupa do rei. Apresenta Jesus como Rei dos Reis. E o rosto é a águia. A águia, ela é considerada a rainha dos céus. E nela podemos contemplar a figura de Jesus como grande rei. Como ela se renova em determinado período de sua vida e voltará revestida de nova vida, de forma majestosa. Assim, Jesus ressuscitou e voltará em glória e majestade para buscar a sua igreja. Então, esta é a proposta que eu trago para vocês estarem trabalhando com as crianças na aula livre, tá? É a doutrina da nossa igreja. Aí dá pra gente fazer com calma, explicar cada símbolo, trazer os símbolos para eles pintarem também, estar, né? O ano passado nós trabalhamos somente os símbolos, então nesse ano eu já trouxe o rosto também. Então dá pra gente trabalhar muita coisa com eles, tá bom? Fiquem com Deus, espero que ajudem vocês a discernir, tá bom? Assim, um pouquinho mais sobre a nossa doutrina, pra gente aprender um pouquinho mais. E qualquer dúvida, estou à disposição e mando material para vocês, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o mês que vem.